Quer saber a origem do capitalismo? Quer saber a diferença entre liberalismo econômico e neoliberalismo? Vem comigo que você vai saber um pouco mais. Salve! Eu sou o Ibsen e esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia, um canal que tem por objetivo abordar as questões da filosofia e da sociologia de uma maneira simples e objetiva. Lembrando sempre que se você quiser saber mais ainda, o mais importante é a leitura, beleza? Olha só, esse vídeo é dedicado ao terceiro ano do Colégio Jean Piaget de Ribeirão Pires do ano de 2020. Esse vídeo é dedicado especialmente para vocês. Vamos nessa! Hoje nós vamos falar sobre o capitalismo. A definição mais clássica do capitalismo é uma prática humana que tem por objetivo a troca de mercadorias com a obtenção de lucros, ou seja, o capital. E ela vai ter como representante inicial e mais expressivo a classe burguesa do final do feudalismo. Com a adoção da unidade da moeda e com o intenso comércio que a burguesia praticava, surge uma nova configuração econômica que a gente vai chamar de capitalismo. Antes dessa prática, nós temos o mercantilismo, porque o comércio sempre ocorreu entre os homens, mas o mercantilismo era uma prerrogativa dos reis, dos chefes de Estado. Já o capitalismo tem como característica o livre comércio e, como eu já disse, vai ter o seu início a partir da classe burguesa, que vai determinar o fim do feudalismo. Por que ela determina o fim do feudalismo? Porque, como ela tem o interesse de desenvolver a sua atividade comercial em todos os territórios, ela vai se aliar ao rei para enfraquecer os donos dos feudos, os senhores feudais. Com isso, essa classe que eram senhores feudais, que tinham controle total do território, perdem espaços para os reis com o apoio da burguesia. Esse período é o período que vai coincidir com o que a gente chama de iluminismo. E nesse conceito iluminista de racionalidade, de teorias filosóficas, de busca pela razão e pelo conhecimento, o capitalismo vai encontrar em uma doutrina filosófica que surge ali a partir do final do século XVI para o século XVII, que é o liberalismo econômico. O liberalismo econômico é uma doutrina filosófica que vai ter uma série de expoentes. O principal deles, sem dúvida, é Adam Smith. A gente vai ter o inglês John Locke, Stuart Mill, Thomas Malthus, David Ricardo, uma série de filósofos aí que vão encabeçar essa doutrina filosófica chamada liberalismo econômico. Quais são as principais características do liberalismo econômico? O liberalismo econômico prega a discreta presença do Estado na economia, o livre comércio, o comércio regido pelas leis naturais, como por exemplo da oferta e da procura, a livre iniciativa e a defesa da propriedade privada. E sem dúvida o liberalismo econômico vai impulsionar grandes revoluções como a Revolução Francesa, a própria Revolução Industrial e a Revolução Gloriosa. O capitalismo em todo o seu desenvolvimento apresentou uma série de estruturas. O primeiro tipo de capitalismo que nós tivemos foi o capitalismo comercial, que, como eu já disse, tem seu início ali com a classe burguesa fazendo comércio nos feudos e em toda aquela região da Europa, que vai se fortalecer e que vai desenvolver uma atividade comercial bastante relevante e importante. Depois a gente tem o capitalismo industrial. O capitalismo industrial é aquele que vai ser impulsionado pela Revolução Industrial. As grandes indústrias que vão gerar uma transformação social muito grande, com o abandono das áreas rurais e o crescimento das áreas urbanas e uma nova configuração de trabalho e o surgimento de uma nova classe que é o proletariado. O capitalismo industrial vai perdurar por um longo período que vai ser interrompido pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, e aí depois a gente vai ter um período da queda das bolsas já no século XX, que é a queda da bolsa de 1929. Essa queda da bolsa vai gerar uma transformação no capitalismo. Por quê? Porque a miséria que vai tomar conta tanto dos Estados Unidos como da Europa, porque a Europa entra em recessão e os Estados Unidos, que está em plena expansão de produção, não tem aonde desaguar essa produção. O que acontece? As bolsas quebram, grandes industriais caem, o emprego acaba e o mundo vai encontrar uma grande recessão. Como resolver essa situação? Começam a surgir as medidas keynesianas. O consenso de Washington resolve que o mundo vai ter que passar por uma transformação e que o Estado vai ter que começar a interferir mais na vida das pessoas. Começam a surgir as políticas
públicas e assistencialistas. O governo tem que entrar de cabeça e, contrariando a doutrina liberal, tem que começar a ter ações sociais para poder resolver esse problema emergencial da fome que toma conta do mundo. Essas medidas keynesianas têm esse nome porque foram criadas por um importante economista britânico chamado John Maynard Keynes. Essas medidas vão perdurar aí por mais ou menos uns 30, 40 anos, e na década de 60 e 70 começa um novo movimento que é chamado de neoliberalismo, que é uma versão mais agressiva desse liberalismo. Com a recuperação da economia, as grandes indústrias começam a criar monopólios. O que são os monopólios? Monopólio é uma ação de domínio de um certo segmento por um grupo específico que vai determinar todas as regras, inclusive os preços das mercadorias, porque ele tem todo o controle sobre isso. Esses monopólios se transformam em oligopólios, que têm por característica o domínio de vários segmentos comerciais e industriais. E esses monopólios e oligopólios vão ter algumas barreiras, que são as barreiras alfandegárias. Surge então uma nova doutrina filosófica que seria um liberalismo mais agressivo, conhecido como neoliberalismo. Quais são as principais características desse neoliberalismo? O neoliberalismo defende a redução das barreiras alfandegárias, fim dos gastos públicos, privatizações das estatais, proteção da propriedade privada e, como responsabilidade do Estado, apenas o transporte, educação e a saúde. Nesse sentido, o neoliberalismo se encaixa como uma luva nessa nova tendência de globalização, de criação de monopólios e oligopólios, o que também vai acarretar num capitalismo flexível. O que é o capitalismo flexível? É a ideia da transformação dos modos de produção, a otimização desses modos para uma produção melhor, mais barata e que possa produzir mais. E a flexibilização das leis trabalhistas, né? Nós vamos também ter o capitalismo informacional, que é o que vem na esteira das transformações da revolução tecnológica, ou seja, vai surgir uma nova classe de trabalhadores que é o infraproletariado. O infraproletariado é aquele que vai trabalhar com sistemas, com telemarketing, enfim, com toda essa gama de novas possibilidades que a tecnologia trouxe. É claro que o neoliberalismo, esse capitalismo mais agressivo, vai trazer uma série de consequências geopolíticas e econômicas. Em que sentido? Os países menos desenvolvidos, com menos tradição industrial, vão se transformar em meros exportadores de commodities, de matéria-prima, enquanto que os países que detêm a tecnologia e a indústria, que vão exercer um domínio sobre esses que são menos desenvolvidos. Dentro dos próprios países, a gente vai ter aquelas desigualdades geradas pelos bolsões de desenvolvimento e as áreas subdesenvolvidas, as áreas precarizadas, né? E essa classe menos desenvolvida sempre vai ter menos capacidade e possibilidade de disputar de igual para igual os grandes empregos ou os melhores empregos, porque a formação vai estar sempre aquém daqueles que tiveram melhores condições de vida, que estão nesses bolsões de desenvolvimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você deixe seu comentário, seu like. Tamo junto, salve!